Livro de Atos, capítulo 27, verso 22 ao 25. Livro de Atos, capítulo 27, do 22 ao 25. Eu vou ler com vocês aqui. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Queridos, podem sentar. O apóstolo Paulo, ele tinha um desejo muito grande no seu coração de ir pregar na cidade de Roma. Só que esse desejo que estava no coração do apóstolo Paulo, ele não via apenas do coração do apóstolo Paulo. Esse desejo também via do coração de Deus para o coração do apóstolo Paulo. Paulo sabia que os propósitos de Deus iriam se cumprir na vida dele, só que da mesma maneira que a gente não imagina de que forma que isso vai acontecer. Eu tenho certeza que Deus já deve ter falado para você pelo menos uma vez que ia cumprir alguma coisa na tua vida. Aí no meio do caminho acontece um monte de tragédia, um monte de dificuldade e você... Será que eu entendi errado? Será que Deus falou que ia fazer de um jeito e vai fazer de outro? Paulo não imaginava de que forma que isso aconteceria. Paulo de repente jamais imaginaria que ele chegaria na cidade de Roma como um prisioneiro. E às vezes, Deus coloca em nós um desejo assim muito grande da gente realizar algo na obra dele. Deus às vezes faz promessas grandiosas para as nossas vidas. Deus às vezes nos mostra os propósitos, os projetos, ideias, planos, sonhos que Ele coloca lá no nosso coração. A gente fica feliz, a gente se empolga, né, pastor Luiz? A gente se empolga com tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, com tudo aquilo que às vezes Ele usa um profeta para dizer que Deus vai fazer. Deus revela para a gente, mostra para a gente o que vai acontecer lá na frente. Mas o que Deus quase nunca faz é revelar os processos que a gente vai ter que passar até a gente chegar nesse lugar. Deus costuma dizer sobre o final da história, mas Ele não costuma revelar o que vai acontecer entre o momento que a gente vai viver até a realização da promessa dEle na nossa vida. Isso é simples, porque provavelmente se a gente souber o que a gente vai ter que passar até a promessa dele se cumprir na nossa vida, a gente mete o pé, a gente desiste. Então a primeira lição que a gente vai tirar para a nossa vida hoje, antes de você começar a viver as promessas de Deus para a sua vida, você primeiro vai ter que aprender a suportar todo esse processo para poder chegar até lá. Paulo foi preso, levado para ser julgado em Roma. Paulo e mais 275 presos entraram no navio em direção a Roma. Naquele navio estava Paulo, oficiais romanos, outros presos. E a Bíblia vai dizer que aquela viagem de navio começa calma. Só que depois que aquela viagem começam a surgir muitos ventos contrários. Pensa comigo, Paulo e aquele monte de pessoas estavam no navio indo para Roma. Pensa comigo, aquele navio estava indo na direção do propósito de Deus para a vida de Paulo. Só que começou a acontecer ventos contrários. Eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa. Não é porque estão aparecendo ventos contrários na sua vida que você está fora da direção de Deus.
Às vezes os ventos contrários estão soprando contra a tua vida, justamente porque você escolheu viver os propósitos de Deus para a tua vida. Aí a Bíblia vai dizer que eles chegam em um porto, eles trocam de navio. Aí eu fico imaginando, eles entram no primeiro navio e de repente eles pensaram que seria aquele navio que levaria eles até o destino final. Só que todos eles mudaram de navio. Às vezes a gente vai passar por muitas trocas de navio na nossa vida, até que todo esse processo que Deus colocou do nosso coração se cumpra. A gente vai precisar trocar de navio. Vamos ser sinceros, o nosso coração não gosta de passar por mudanças. E a segunda lição dessa mensagem que eu quero trazer hoje: às vezes vai ser necessário que Deus troque a gente de navio para que a gente consiga chegar até o ponto final do propósito dele para a nossa vida. Às vezes o navio em que a gente está não tem capacidade de levar a gente ao lugar onde Deus quer nos levar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero ser profeta de Deus sobre a tua vida. Estenda a sua mão. Deus vai realizar em você toda mudança para que você consiga alcançar cada promessa, cada propósito. Mudanças que você não vai entender, mudanças que você pode até ficar confuso, mas Deus vai realizar cada projeto, mesmo que Ele tenha que trocar você de navio. Eu creio que já começou a acontecer na tua vida o tempo em que Deus vai começar a mudar um monte de coisa na tua vida para que você comece a avançar na direção do propósito. Continuando a história, a Bíblia vai dizer que passam-se muitos dias e mais vento contrário. Alguém aqui gosta de vento contrário? Alguém que gosta de ver situação dando errado? Tenho certeza que não. E eles começam a sentir que por causa daquela navegação, daqueles ventos contrários, a navegação ela estava indo de forma lenta. O vento contrário estava vindo e estava fazendo com que aquela navegação estivesse lenta até o objetivo. O vento estava contrário, mas eles estavam na direção certa. A navegação, ela estava lenta, mas eles estavam na direção certa. E eu quero tirar mais uma lição para a tua vida. Mais importante do que a velocidade que você estiver andando é a certeza de que você está caminhando na direção certa que Deus estabeleceu para a tua vida. Às vezes a gente sente que as coisas estão paradas na nossa vida. Às vezes a gente tem aquela sensação de que nada está andando na vida da gente. Só que se a gente estiver vivendo na direção da vontade de Deus, não tem problema nenhum que as coisas estejam andando lentamente. Sabe por quê? Porque às vezes esse tempo de lentidão que a gente está vivendo faz parte do processo, faz parte do propósito para que a gente chegue no lugar onde Deus quer nos levar. Uma coisa que não pode acontecer é a gente sair da direção que Deus estabeleceu para a nossa vida. O que não pode acontecer é a gente querer correr enquanto Deus está mandando a gente ir devagar. Então eu quero te dizer nessa manhã, para você não se preocupar com o sentimento de que as coisas não estão andando na sua vida. Se preocupe em ter a certeza de que mesmo com as coisas indo devagar, você não saiu do propósito. Está tudo lento, mas você continua na presença de Deus, continua fazendo a vontade dEle. Então isso é o que mais importa. Quero profetizar de novo sobre a tua vida. Estenda a sua mão.
Você pode até sentir que as coisas não estão andando, mas você não vai sair da direção que Deus estabeleceu para você, e você vai viver a promessa e o propósito que Deus escreveu para você, e não vai haver vento contrário que vai atrasar a tua vida, porque sobre a tua vida está aquele que é o dono do vento. Quando a nossa vida está na presença de Deus, até quando vem vento contrário, é porque esse vento também faz parte dos propósitos de Deus para a nossa vida. Não tem problema nenhum as coisas estarem indo devagar. Se nós estivermos na direção, no propósito de Deus, o que não pode acontecer, sabe o que é? É o estar andando bem rápido, só que para fora da direção de Deus. Na época de Paulo, não havia tecnologia de navegação como tem hoje. As embarcações eram de madeira, bastante limitadas, não tinham GPS, não haviam meios de comunicação para facilitar aquela navegação. As embarcações eram limitadas, facilmente eles corriam o risco de sofrer um naufrágio. Só que a Bíblia vai dizer que Deus providenciou um porto para que eles pudessem atracar e passar o período de inverno. Por que Deus providenciou esse porto para eles no inverno? Porque o inverno existe um risco maior de tempestades. No inverno é mais difícil prever a meteorologia. Iria acontecer o inverno, e Deus preparou um lugar seguro para que eles passassem o inverno. Eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, que Deus sabe de toda a sua limitação, Deus sabe da sua capacidade. E o inverno para a gente representa aqueles momentos difíceis em que cada um de nós vamos ter que passar. E Deus trouxe você aqui nessa manhã para te dizer que Ele vai providenciar para você um lugar seguro para você passar seus momentos de dificuldade. Aí, eles atracaram num porto, num lugar chamado Bons Portos. Só que esse lugar, Bons Portos, apesar do nome, não era um lugar muito confortável. Bons Portos, eles ficaram incomodados de estarem em um lugar que não era confortável, mas era um lugar seguro. Eles não poderiam prosseguir viagem. Eles deveriam ficar no lugar que Deus estabeleceu que eles ficassem. Eles deveriam ficar em Bons Portos. Só que não era confortável, e agora? Não era confortável, mas era seguro para passar o inverno. Aí, eles colocaram na cabeça deles que eles precisavam partir para o porto de Fênix. Não, vamos ficar aqui nada, vamos para lá para Fênix, que lá é mais confortável, aqui não está legal. Aí Paulo falou: olha, não é aconselhável que a gente saia daqui. Aí a gente consegue mais um aprendizado para a nossa vida hoje. É melhor a gente ficar no desconforto de um lugar onde nós sabemos que Deus preparou para a nossa vida, do que ir buscar conforto fora da direção de Deus, fora da direção da palavra. É melhor passar o desconforto, mas seguro de que a gente está ali, firme naquele propósito. E às vezes a gente vai buscar comodidade, conforto, em lugares onde Deus não está. A segurança da vontade de Deus precisa falar mais alto no nosso coração do que aquele desconforto que fica na nossa alma. Aí o capitão do navio ignorou Paulo e seguiu a viagem. Bons Portos, queridos, foi o lugar que Deus reservou para trazer segurança para eles. Eu quero dizer para você hoje: se abrigue no lugar onde Deus colocou para você ficar. Toma cuidado para você não buscar conforto para a tua vida, se afastando do propósito que Deus tem para você. Cuidado para você não ir navegar fora da direção de Deus.
E uma coisa muito perigosa é a obstinação. Eu lembro que uma vez tinha um amigo do pastor Júnior. O pastor Lano está aí, não é amigo seu. Que Deus falou, para quem não sabe da piada interna, é que toda vez que a gente vai falar algum exemplo ruim, a gente diz que é amigo de um dos pastores. Tinha um rapaz que estava frequentando aqui a igreja e Deus foi muito categórico para falar para ele que ele tinha que ficar aqui, naquele momento que ele estava vivendo. E ele colocou uma obstinação no coração dele e tomou uma decisão completamente fora e deu tudo errado na vida dele, e bastava apenas ele ficar na presença de Deus. Ele desobedeceu e tudo desandou. Parecia ser uma coisa simples, mas a danada da obstinação, da gente querer sair da segurança que Deus colocou a gente, para a gente querer ir para um lugar mais confortável, a gente, nesse meio do caminho, a gente arrebenta e estraga a nossa vida. Aí, olha que interessante, quando o navio deles estavam quase chegando no porto de Fênix, vem uma tempestade chamada Euroaguilão, tira o navio deles da rota. Eles estavam quase chegando. O vento Euroaguilão tirou eles da rota de onde eles estavam quase chegando. Eles perderam o controle total da embarcação. E a nossa maior ilusão é a gente pensar que a gente está no controle da embarcação da nossa vida. Eles estavam quase chegando no lugar oposto ao da vontade de Deus. Aí vem uma tempestade e arrebata eles com força. Às vezes Deus permite que tempestades venham sobre a nossa vida para que a gente saia da rota contrária à vontade dele para a nossa vida. E geralmente quem gosta de navegar para fora da direção de Deus busca a tempestade para a própria vida. A Bíblia vai dizer que eles ficam desesperados, começam a jogar fora as cargas do navio. Só que o problema não era a carga, o problema era a desobediência deles, de saírem do lugar onde Deus tinha orientado para tomar um caminho contrário à orientação de Deus. Isso sempre vai dar errado, é uma regra, é uma matemática perfeita na vida de quem serve a Deus. Caminho oposto à vontade de Deus, tempestade, problema, dificuldades, perda de bênçãos, perda de vitórias. A sorte deles é que dentro daquela embarcação havia um homem chamado Paulo. E o interessante é que uma tripulação inteira foi preservada por causa de um Paulo que estava ali dentro daquela embarcação. Sabe por que a sua casa ainda está de pé, mesmo com toda a tempestade que você está vendo? É porque você tem sido Paulo dentro da tua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida: a sua casa vai resistir à tempestade, porque você vai ser Paulo naquele lugar. A Bíblia continua contando essa história. Depois de você ler Atos 27 todo, está narrando tudo que eu estou dizendo para vocês. Passaram 2 semanas de plena escuridão em alto mar. Eles não conseguiam saber se era de dia, se era de noite, de tanta força que estava aquela tempestade, de tão escuro que estava aquele lugar. E a Bíblia vai relatar que eles perderam a esperança. Aí Paulo se levanta e diz: olha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês, tem de bom ânimo. E eu quero que você saia daqui dessa manhã entendendo que as circunstâncias que você está vivendo, as circunstâncias de tempestade que você está enfrentando, não vão anular nenhuma das promessas que Deus fez para você. Não importa se você não está vendo o amanhã, não importa se está tudo escuro. Se Deus te deu uma palavra, te deu uma promessa, você vai chegar no propósito de Deus. Paulo disse o seguinte: o navio vai se quebrar, mas nenhum de nós vamos morrer. E de repente eu poderia aproveitar e falar para vocês assim: olha, seu navio não vai se quebrar,
profetizo que o navio não vai se quebrar. Poderia falar isso, mas o que acontece? Às vezes, para o propósito de Deus para a nossa vida, é que o nosso navio se quebre. O navio pode até se quebrar, mas você vai experimentar livramento de Deus nessa situação. O navio pode até se quebrar, mas você vai ver a intervenção de Deus no seu trabalho. O navio pode até se quebrar, mas você vai ver Deus o tempo inteiro cuidando de você. Você vai ver que não vai faltar nada, porque as mãos dele vão te amparar. Aí, a Bíblia vai dizer que havia um grupo que estava planejando fugir do navio. Estou terminando. Às vezes a gente diz que Deus está no controle. A gente gosta de usar essa frase, Deus está no controle. Mas a gente gosta de usar isso quando a gente está no controle. A gente gosta de falar isso quando a gente está usando isso como frase de efeito. Só que tem momentos em que a gente vai ficar fora do controle da situação, sem saber o que fazer, sem ter uma resposta, sem ter o dinheiro daquela conta, sem conseguir resolver aquela situação pendente na sua vida que você sabe que precisa de resposta. Você está sem controle, certo? Então, se você está sem controle, esse é o momento maravilhoso para você crer que ainda assim Deus está no controle. Esse grupo tentou fugir do navio, e às vezes acontece assim: quando o nosso navio está com dificuldade, muita gente quer pular fora do navio, sabe? Quantas vezes a gente vai se ver sozinho por pessoas, abandonado por pessoas que a gente ajudou? Quantas vezes a gente vai se ver sozinho, sem entender o porquê que a gente está passando aquilo que a gente está passando? Lembra do que eu falei agora há pouco? Esse é o momento perfeito para acreditar que Deus está no controle. Aí Paulo diz, olha, a promessa que Deus fez foi para quem ficar no navio. Quem pular do navio agora não vai conseguir se salvar. Eu quero dizer para vocês que só consegue viver as promessas de Deus quem assume responsabilidades de não pular fora do barco da presença de Deus. Deus nessa manhã está dizendo para você: fica no barco da minha presença que eu vou guardar sua casa. Fica no barco da minha presença que eu vou resolver essa situação. Fica no barco que você vai ver quem é o Deus que está tomando conta da tua vida. Fica no barco que eu vou proteger você. Fica no barco da vontade de Deus que você vai ver o sobrenatural acontecer. Eu lembro, nem o pastor Luan, nem a pastora Luciana, nem o presbítero Cleito está aqui para poder confirmar o que eu vou falar. Mas aconteceu algo que eu não consigo esquecer até hoje. O marcador de combustível do meu carro estava com defeito. Então, estava dizendo que estava com combustível, só que não estava. Aí o que acontece? Eu pensei que estava com combustível e não estava, acabou a gasolina. A gente estava num evento de pastores, eu, o pastor Luan, a pastora Luciana e o presbítero Cleiton. E acabou a gasolina num lugar perigoso. A gente não sabia o que fazer naquele momento. A gente pediu, Deus, socorre a gente. 2 minutos depois passa um carro de um pastor, amigo nosso, e para ali, oferecendo ajuda. A gente descobriu que o problema era combustível. Olha, a gente vai ter que ir lá conseguir combustível. E só que não tinha um recipiente para poder comprar o combustível. Aí eu fui olhando, achei um recipiente num lugar completamente, uma garrafa PET, num local completamente improvável. Aí a gente foi lá, o pastor deu carona, levou a gente no posto. Aí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou levar essa gasolina aqui? Não tem uma tampinha de garrafa para poder fechar. Aí quando eu olho lá no cantinho, lá tinha uma tampinha de garrafa. Aí eu fui lá e coloquei, achei muito engraçado isso. Aí a gente chegou até o carro. Só que para poder colocar aquela
gasolina dentro do carro precisava de uma mangueira. Como é que a gente vai conseguir uma mangueira por mais ou menos aí 11 horas da noite, num local onde quase não tinha gente ali? Parece uma coisa de louco. A gente olhou para o poste, tinha uma mangueira pendurada no poste. O que eu fiz? Eu guardei essa mangueira lá no meu porta-mala do carro. Ela está lá comigo até hoje. Para todas as vezes que eu pensar que eu vou me prejudicar, que Deus não vai me socorrer, que eu vou ficar na mão, eu olhar ali para a prova daquilo que Deus já fez. Ei, começa a lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida, que Ele te socorreu. Começa a lembrar daquilo que Deus já fez por você. Anota cada vitória que Deus te dá, para quando você estiver preocupado, sem saber o que fazer, você lembrar que o mesmo Deus que foi fiel ontem, permanece fiel hoje, e para sempre, e todo sempre. Deus é fiel, Deus é fiel na tua vida. Paulo percebeu que eles estavam dias sem comer e falou para eles: olha, pode descansar, vamos comer. Vamos comer. Ele recomendou que eles comessem. O interessante que me fez pensar, como que ainda havia pão para eles comerem, 275 homens, durante 2 semanas. Mesmo no meio da tempestade não faltou pão, sabe? Eu quero dizer para você hoje profeticamente, não fica preocupado porque não vai faltar pão para você no meio dessa tempestade que você está atravessando na presença de Deus. Paulo disse que não era para eles ficarem com medo. Por que ele falou isso? Olha, vai acontecer exatamente da maneira que ele me disse, no versículo 25 de Atos 27. Bota aí, por favor, Miguel. Vai acontecer exatamente da maneira que ele me disse. Eu quero dizer para você que o vento contrário faz parte do processo. Tempestades fazem parte do processo. O barco da nossa vida em algumas áreas quebrar, fazem parte do processo. Mas também faz parte do processo a certeza de que vai acontecer exatamente conforme Deus disse que vai acontecer. Só vive o que Deus tem preparado aquele que suporta o processo firme. Dói a beça, você vai chorar e muita coisa às vezes. Só que Deus trouxe você aqui para te dizer que você tem capacidade de suportar esse processo. O Deus que fez a promessa é poderoso para fazer a promessa se realizar. Aconteceu exatamente do jeito que Deus disse que aconteceria. Fique de pé para você imaginar que eu vou acabar agora. Fique de pé, Pastor Júnior. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar aqui na frente, se você tem uma tempestade para você enfrentar, se seu barco está quebrado, se você está atravessando alguma situação difícil, vem aqui que a gente vai clamar ao Senhor e a gente crê que vai acontecer na tua vida conforme a palavra do Senhor. Pode vir aqui na frente, não tenha vergonha, que a gente vai clamar. Eu tenho fé que você vai procurar a gente para dizer que Deus entrou com solução, para dizer que Deus foi fiel, para dizer que Deus, Ele não mudou, Ele não falha, Ele é fiel sempre. Eu quero orar por você, vem aqui na frente. Não tenha vergonha. Mas se tiver com vergonha, pode ficar aí que Deus vai te abençoar do mesmo jeito. A tua fé tem poder para ativar a mão de Deus em seu favor. Dá uma resposta para Deus. Você ouviu a palavra? Então é momento de você dar uma resposta para Ele. Diga para Ele: olha Deus, eu estou passando por esse momento e eu estou com medo. Eu estou passando por esse processo em que eu estou vendo meu barco quebrado. Eu não sei o que fazer. Pode falar para Ele. Deus não se escandaliza com a tua sinceridade.
Deus, às vezes eu estou pensando que tu nem está vendo a minha situação. Deus, eu estou pensando que eu estou abandonado, eu estou me sentindo sozinho. Deus não se incomoda com a sua sinceridade. Às vezes Deus vai ficar em silêncio, mas Ele fica em silêncio enquanto as coisas sobrenaturais que Ele planejou para a tua vida e já estão no momento de se cumprir. Você vai continuando, vai caminhando do processo, mesmo que lentamente você não sai da rota, mesmo que com dificuldade você permanece firme. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar pela vida dos seus filhos nesse lugar. Não tem coisa mais difícil do que a gente estar diante de uma doença, de um diagnóstico do médico, e a gente não se desesperar. Deus, não tem nada tão difícil quanto você, como servo de Deus, querer honrar as suas contas em dia, e o tamanho da tua dívida é muito maior do que o tamanho da sua capacidade de arrecadação. Deus, é tão difícil quando a gente está enfrentando uma situação que amarra as nossas mãos, que amarra nossos pés. É tão difícil, Deus, a gente sentir que nada está andando. Deus, é difícil a gente ver que nossos sonhos foram interrompidos. Às vezes, Deus, estamos vivendo consequência de erros nossos. Deus, às vezes, estamos passando por um momento de provação. Às vezes estamos vivendo momentos em que a gente só gostaria de não ter que chorar. A gente gostaria de abrir um sorriso nos lábios. Deus, quantas vezes a gente tem que chorar escondido para ninguém ver. Quantas vezes, Senhor, a gente tem que passar por situações vergonhosas. Às vezes ser humilhado dentro da própria casa. Deus, é tão difícil a gente manter uma fidelidade, uma firmeza na Tua palavra, enquanto a gente vê que a gente está no meio de uma tempestade, no meio de um vento contrário. Mas a Tua palavra nos assegura, no livro de Atos capítulo 27 verso 25, que aconteceu exatamente conforme foi dito. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero liberar uma palavra de vitória sobre seus filhos e reafirmar no coração de cada um, firmado não somente na minha palavra, mas firmado no teu caráter que não muda, o teu caráter que é infalível, o teu caráter, ó Deus, que é a nossa maior garantia de segurança. Queremos agora, Senhor, colocar diante de Ti nosso momento de tempestade. Queremos colocar diante de Ti nosso momento de dificuldade. Queremos colocar diante de Ti a nossa situação que nós não temos respostas. Então, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo um novo tempo, onde a vontade de Deus vai se cumprir, onde os propósitos de Deus vai se cumprir, onde os seus filhos vão mais uma vez testemunhar que existe um Deus em nosso favor, existe um Deus que peleja nossas guerras, existe um Deus que vai fazer por nós muito mais e infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, você que recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor e glorifique o nome dEle. Estenda a sua mão. Depois do culto tem um café preparado para você, tá bom? Não vá embora sem tomar um café. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que esperam a volta do Senhor Jesus. E a igreja de Jesus diga: aplauda o nome do Senhor. Até quarta-feira, 20 horas. Deus abençoe vocês.